Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Vamos para mais um entendimento, meu querido, porque o tempo não espera, né? O tempo está aí, muita gente continua ensinando errado, continua pregando mentira para as pessoas. Muita gente que eu falo, pregadores, não é? Vamos continuar lutando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar estudando a palavra para nós também do lado de cá, a gente tentar também conseguir, não é? Vamos dizer assim, nós não vamos impor nada a ninguém, mas nós aqui com o nosso entendimento da palavra, nós vamos tentar fazer com que alguém perceba que alguma coisa está errada, não é? Veja bem, deixa o seu like no início, tá bom, irmão? Para você não esquecer, tá bom? Porque o like é você autorizando o YouTube para espalhar o estudo do nosso irmão Alberto Lírio para outras pessoas. Like, irmão, não é para ganhar dinheiro, não. Like é para você pedir o YouTube para divulgar essa palavra para outras pessoas. Por isso é importante o like, tá bom? É por isso que é importante. Meu querido, além do like, você se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, você talvez não goste do jeito simples do irmão Alberto, às vezes não goste do meu estúdiozinho aqui improvisado, talvez você não goste do jeito que eu falo, talvez eu tenha uma língua presa, talvez eu não saiba muito pronunciar as palavras, mas você quer saber? Me ajude a si mesmo, tá bom? Suporte o irmão Alberto aí, tá bom? Você não quer entender como eu entendo, não? Querido, mas por favor, ouça 15 minutinhos, 10 minutos, 20 minutos e analise na Bíblia. A melhor forma de você saber se a gente está realmente falando a verdade ou não é você examinando aquilo que você ouve, tá bom? E nós fazemos questão que você examine aquilo que nós estamos falando aqui. Até porque, meu querido, quando você examina, você tira suas conclusões. Por que eu falo assim? Porque a maioria dos crentes não gosta de Bíblia, gostam de falar, gostam de taxar as pessoas como hereges, como mentirosos, como outros adjetivos. Mas eles mesmos não gostam de ir para a Bíblia para examinar se é certo ou errado. Lembra dos crentes lá de Tessalônica? Você lembra os crentes de Bereia? Você sabe qual é a diferença dos crentes de Tessalônica e de Bereia? Os crentes de Tessalônica, tudo que eles ouviam, eles iam guardando e praticando. Os crentes de Bereia, tudo que eles ouviam, eles iam para a palavra. Eles examinavam primeiro, para depois praticar ou não. Ou seja, os crentes de Bereia tinham uma qualidade. Eles examinavam tudo que ouviam. Depois é que eles iam tirar a conclusão que se era certo ou errado. Seja um crente bereano nesse quesito, tá? Os de Tessalônica, eles não entendiam, mas mesmo assim, eles não faziam questão de examinar. Queridos, hoje, o estudo de hoje é baseado em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo, vamos colocar aqui, 14. 14. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nulo testifica, primeira diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão destes, ou seja, dos pecados e transgressões, onde havia remissão deste, não havia mais oferta pelo pecado.
E aí? Na lógica bíblica, meu querido, o que é perdão? O que você entende do verbo perdão na lógica bíblica? Diz aí para o nosso irmão Alberto Lira. Deixa eu cruzar os braços aqui. Diz aí. Olha só, aprenda de uma vez por todos. Versículo 16 do capítulo 10 de Hebreus. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Vou colocar as minhas leis em seus corações e as escrevereis no seu entendimento, ou seja, na mente, na cabeça. Mas até hoje, o crente, o cristão, ele carrega a Bíblia debaixo do braço, não é? Quando vão para os templos religiosos, mas quando é interrogado acerca da fé deles, eles não têm a capacidade de falar, mesmo depois daquela aliança, Deus colocando a lei dele no coração e na mente das pessoas. E as escreverei em seu entendimento, ainda acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados. Pecados eram a transgressão da lei. 1 João 3 e 4. Pecado era um adjetivo, não era um nome próprio. Para quem entende de um bom português, sabe disso. Que nome próprio é uma coisa, adjetivo é outra coisa. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão destes, tanto pecado como iniquidade, não há mais oferta pelo pecado. Eu estou mentindo ou eu estou lendo o que está escrito? Aí você me pergunta, Alberto, na lógica bíblica, o que era perdão? Olha, meu querido, no substantivo masculino, perdão é remissão de pena, de dívida ou de ofensa. É uma desculpa, é um indulto. Tá, mas aqui está falando sobre perdão e remissão. E o que seria remissão? E o que seria remissão? Remissão, meu querido. Claro que eu vou falar, porque tem gente que é preguiçoso. Tem gente que não gosta de pesquisar, de ler. Tem pessoas que não têm recurso. Não tem como consultar uma internet. Então, o meu dever aqui é falar. E o que seria uma remissão, irmão Alberto? Remissão é o ato de remitir. Remitir. É o ato de perdoar. É sentimento de misericórdia. É um sentimento de indulgência. É um sentimento de compaixão. Então, perdão, meu querido. Perdão é o ato pela qual uma pessoa é desobrigada, guarde bem isso. Perdão é o ato pela qual uma pessoa é desobrigada, tá para entender? De cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigir. Por que na velha aliança os judeus, transgressores da lei, tinham que oferecer sacrifícios
E também tinham que ir ao Jordão para ser batizado por João. Quando os judeus chegavam no templo, eles tinham que comprar, era um alvoroço tremendo. Não podia oferecer sacrifícios a Deus sem antes comprar o animal que seria sacrificado. Podia ser cordeiro, podia ser pombo, podia ser rola. Dependendo da classe social do sujeito, do poder financeiro do sujeito, ele comprava um cordeiro, ele comprava um animal maior. Não podia ter mancha, tinha que ser um animal sem mancha. O sacrifício teria que ser perfeito. E quem não tinha condições podia comprar uma pomba, podia comprar uma rola, que era um sacrifício mais simples, mas era um sacrifício. Então todo judeu, ele teria que fazer isso. Quando ele ia para o templo para oferecer sacrifício, pelos pecados, pelas transgressões que ele cometia ao desobedecer a lei de Moisés. Então, aquele perdão era o ato pela qual uma pessoa ficava desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou de sua obrigação por quem competia a exigir. E quem era que estava qualificado a exigir a obrigação daquele sacrifício? O próprio Criador, que exigia que os judeus fizessem isso. Então, quando a Bíblia está escrito que quando Deus fizesse a nova aliança com o povo de Israel, a partir do momento que Jesus morresse na cruz, trouxesse o juízo do ano 70, a lei do Senhor estaria agora no coração e na mente. E não mais era necessário ir ao templo oferecer sacrifício. Só que os sacrifícios que estão sendo feitos hoje dentro do templo, não é Deus que exige. É o pastor, é o líder. Conheço pessoas que ficam lá limpando os templos, pai de família, mãe de família, meninas moças que vão para os templos religiosos limpar o templo e os pastores falam que é para a obra de Deus. Mentira. Esse tempo já passou. Esse tempo já acabou. Nós estamos na era do Evangelho Eterno. Então, às vezes, você pergunta assim, irmão Alberto, mas ainda existe o perdão? Claro. Quantas coisas que você tem perdoado? Às vezes você perdoou o seu marido, às vezes você perdoou a sua mulher, às vezes você perdoou o seu vizinho, perdoou o seu filho, perdoou a sua filha, perdoou o seu patrão, perdoou a sua patroa. O que é o ato de perdoar? Perdoar é o quê? É o ato pelo qual uma pessoa está desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação para quem competia exigir. Isso que é perdão. Então, se você já foi capaz, meu querido, de perdoar, você está no caminho certo. Parabéns para você. Você é o filho do Eterno, como diz lá no hebraico, né? Atá Benai Elohim, não é? Você é filho do Eterno, você é filho de Deus, né? Atá Benai Elohim. É um verbo lindo, é uma palavra linda, não é? Então nós que estamos aqui, é o nosso dever distribuir com você, compartilhar com você o que está aqui escrito, meu querido.
Onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Por quê? Porque isso aqui só foi possível, a remissão do pecado, sabe por quê? Porque o véu foi rasgado no templo quando o brado na cruz, ele ecoou. Aquele brado do tetelestai está feito, está cumprido. Agora você é capaz de ver tudo isso aqui ressuscitar. Pecado, transgressão. Você é capaz de ver tudo isso aqui em prática de novo. Quando você entra dentro de um templo religioso que é dirigido por um líder, por um presidente de convenção, pelo Ministério dos Homens. Eles ressuscitaram isso aqui, imporam isso aqui a você, nem sei se o verbo está certo, imporam sobre você, aí exigem de você sacrifícios e sacrifícios, dizendo que você é pecador, que você é transgressor, que você é isso e aquilo. Aí, sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó, que está em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 18, que eu vou terminar. Paulo, quando escreveu aos crentes da Galácia, que eram os Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, 18 ao 21, olha o que ele diz aqui. E ele está fazendo uma referência ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele diz assim: se eu torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, Paulo diz, pela lei, eu estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Ô religioso, me diz uma coisa, como que você consegue essa farsa de dizer que você está morto para a lei e que você vive para Deus, se ainda você continua, impondo as leis de Moisés na vida das pessoas? Como que você consegue essa farsa? Como que você consegue dizer que você vive e serve a Deus se você ainda tem a lei de Moisés dentro do seu coração na prática? Paulo está dizendo assim: eu estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se você acha que vai para o céu porque você paga dízimo, Cristo morreu em vão. Se você acha que vai para o céu porque você continua sendo batizado nas águas, o batismo dos judeus, você está enganado. Se você acha que você vai para o céu porque você tem um pastor aqui na terra que você chama de líder, você está enganado. Cristo morreu em vão para você. Para você, a cruz nunca existiu. Você consulte a Bíblia, meu querido. Não julgue, não. Consulte a Bíblia e veja se nós estamos falando coisas erradas ou é você que não quer entender. Tire essas conclusões. Então, Paulo, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, quem que está mentindo aqui? É os nossos irmãos da graça do Evangelho Eterno ou é o seu líder que não ensina isso aqui para você? Tire-se a conclusão. Você tem que entender que remissão
pena, ou de dívida, ou de ofensa. Isso que é perdão. Remissão é o ato de remitir, o ato de perdoar, um sentimento de misericórdia, um sentimento de indulgência e de compaixão. Perdão é o ato pelo qual uma pessoa fica desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou de sua obrigação, por quem competia exigir. O eterno Criador não exige mais isso aqui de você, sabe por quê? Porque a nova aliança já foi estabelecida. Aprenda isso e guarde para você. E compartilhe com outras pessoas. Tá bom? Paz eterna a todos. Um abraço ao nosso irmão Cláudio Mendes e aos nossos inscritos. Amém.